essa ansiedade que a gente vai tendo, e aí eu vi um estudo que se você passa de 10 minutos nas redes sociais, você já começa a ter os primeiros sintomas ali de ansiedade, já começa a te causar um pouco. Ela vai somando, por exemplo, um pouquinho que eu fico ansiosa hoje, mais um pouquinho que eu fico ansiosa amanhã, olhando, não só as redes sociais, tá? Na vida como um todo. Mas vai somando, e aí ela vira uma doença. Como é que é essa fronteira entre essa ansiedade comum que a gente começou conversando aqui, que é natural, que é boa, que me faz me mexer, para a ansiedade que é a doença? Que aí eu começo a ficar disfuncional, não funciono mais. Como que é essa fronteira aí? Ela soma ou não soma? Ou tem que acontecer um fato, alguma coisa muito grande para eu começar a ficar doente com isso? Como é que é isso? Então, existem alguns quadros de transtornos de ansiedade que eles têm uma motivação, inclusive química. Tá. Né? Então, há certos quadros que precisam ser verificados do ponto de vista médico, a parte de hormônios e uma série de coisas aí para ver se eles também não estão na base desses transtornos. Né? Mas tirando essa questão médica, né, e indo ao encontro do que você está falando, se você tem ansiedade hoje, amanhã de novo, outro dia de novo, e outro dia de novo, e quase todos os teus dias é permeado de momentos de ansiedade, você precisa dar atenção para isso. O que está acontecendo comigo? Principalmente se isso não acontecia antes. Uhum. Porque se você sempre se viu como uma pessoa que tende mais à ansiedade, porque nós temos perfis também, né? Existem pessoas que elas tendem mais à ansiedade, não necessariamente elas estão doentes, nem isso significa um transtorno. Mas tem um jeito de ser que é mais preocupado, vamos dizer assim. Tá. É mais ansioso. Mas elas convivem bem com isso. Isso não faz mal para a vida delas. Não paralisa, né? Não paralisa, não tira elas de circulação. Então, tudo bem. Você consegue administrar, você consegue gerir isso, você conhece. Agora, quando você começa a ficar muito exposta a essa ansiedade, e principalmente, por exemplo, quando você faz a identificação do gatilho, porque às vezes a gente faz a identificação do gatilho. Todas as vezes que eu levanto de manhã para ir trabalhar, eu começo a ficar ansiosa. O que isso quer dizer? E esse é um teste que a gente pode fazer com a gente, né, Blenda? Começar Sim, a perceber deve. se é antes da reunião que você vai participar, se é antes de alguma coisa, ou se é depois de alguma coisa que está acontecendo. Isso é uma coisa que a gente pode olhar para a gente, isso é o tal do autoconhecimento, né, que a gente fala tanto. Olhar e falar, opa, peraí, sempre antes da reunião que eu tenho que apresentar ou só participar, eu fico ansiosa. O que está acontecendo? Esse é uma das formas da gente identificar o que pode causar? Isso é uma das formas e eu acho que é o primeiro passo. Tá. Primeiro você identificar que tem uma coisa que está dissonante com o teu dia a dia. Todo dia eu estou ansiosa, né? O que é isso? Não era assim antes, né? Olha, antes da reunião, antes de falar com tal pessoa, quando eu pego o celular para ver notícias, ou quando eu entro numa rede social. Então, você precisa ir identificando, né, aonde essa ansiedade aparece, para que você vá conhecendo um pouco o que ela quer comunicar para você, né? Porque a ansiedade, ela nos comunica algo sobre o interior da gente. Ela fala algo sobre a gente. Aliás, eu acho que todos os afetos que temos, ansiedade, medo, tristeza... Quando você fala afetos, eu posso entender emoções também. Emoções. Todas as emoções, né? Medo, ansiedade, raiva, tristeza, inveja, o que for. Tudo isso, ao invés de ser afastado e banido, que isso é a maior parte das pessoas. Eu não quero sentir isso. Não pode sentir, não pode chorar. Não posso chorar, eu não posso sentir ansiedade. Eu estou com ansiedade, então eu estou com um transtorno de ansiedade. Não, calma. Antes de você patologizar suas emoções, ouça melhor o que elas querem dizer. Tente ver se os gatilhos disso, não é? Porque a gente vive um momento também que tudo é problematizado e tudo vira um problema. Sentir tristeza não quer dizer que você está deprimido. São coisas absolutamente diferentes. Quem que não sente tristeza nessa vida?
Só se for um tolo. A pessoa tola não vai se entender, porque não está vendo o que está acontecendo. Nós temos muitos motivos para nos entristecermos, né? Ah, não pode ficar ansiosa. Como não? Com essa velocidade de coisas, com essa incerteza, com esse futuro, às vezes, que a gente não sabe e que a gente não vai saber nunca, essa é a grande verdade. Futuro, né? Então, a gente tem uma ilusão de que o nosso racional é capaz de controlar as coisas, predizer as coisas, e aí a gente sabe. E eu acho que a ansiedade vem e diz, não, a razão aqui não conseguiu dar conta. Falhou o seu controle aqui. Né? Então, ao invés de tentar banir e jogar isso fora, e correr, e enfiar logo um remédio para poder ficar bem, escuta o que isso quer dizer. Não precisa ter tanto medo. A gente, às vezes, tem muito medo da gente. Sim. A gente tem muito medo do que a gente sente, porque nem sempre o que a gente sente é agradável, evidentemente, é difícil mesmo. Mas eu acho que as emoções, hoje se fala muito, né? Muito disso. A gente precisa nomear o que a gente sente, a gente precisa legitimar o que a gente sente, falar sobre o que a gente sente, é verdade. Mas a gente precisa também aprender a pensar sobre o que a gente sente. Porque a vida não é só sentir, a vida também precisa... O que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Quais são as consequências disso para os outros que estão aqui comigo? Quais são as consequências disso para mim? Não é? Qual é o meu papel no mundo, nesse estado que eu estou? Estou falando do meu mundo, né? Então, é importante que a gente se conscientize do que sente para que a gente vá para o segundo passo, que é pensar no que sente, porque, afinal de contas, eu acredito muito nisso, tá, Vivi? Eu acho que a gente tem uma capacidade intelectiva muito poderosa e importante. E a gente tem que fazer essa capacidade trabalhar para a gente. E quando a gente tem emoções, a gente tem que chamar essa capacidade e pedir ajuda para ela, para que a gente vá destrinchando, entendendo o que está acontecendo, para que a gente não tome atitudes. E a gente toma, né? Às vezes impensadas, às vezes impulsivas. No calor daquela emoção. No calor daquela emoção. Ou a gente desiste, ou a gente vai embora, ou a gente rompe. Todos nós fazemos isso. Quem nunca fez isso? Todos nós já passamos por isso, né? Por momentos de intensa desorganização. Então, eu acho que é muito, muito importante. Quantas vezes você está lá no seu WhatsApp? Aí, um amigo, família, cliente, seja lá o que for. Né? Quem for, manda lá uma mensagem, você não gosta daquilo. Aí você sai do grupo da família. Aí você sai do grupo, aí você manda rapidamente uma mensagem para mostrar. Sim. Então, se você, às vezes, se você aguentasse um pouquinho, respirasse, deixasse aquilo quieto por um tempo, você poderia encontrar uma saída mais inteligente, mais ponderada e mais eficiente no sentido de gerar mudança em você e no outro, né? Então, eu acho que a ansiedade, que às vezes ela provoca esse desespero, a gente precisa não jogá-la fora, trazer ela para perto, entender o que está acontecendo e chamar, né, vamos dizer, a nossa inteligência aqui, que não tem nada a ver com ser intelectual, a inteligência, o pensar, para que, olha, nos ajude a entender isso aqui para encontrar a saída. Pode ser que eu precise de ajuda. Sim. Pode ser que essa ansiedade eu não esteja... E tudo bem. Sim. Né?